A cirurgia de postectomia, ou a circuncisão, como é o termo mais religioso, ou então a cirurgia de fimose, como é conhecida popularmente, é extremamente comum, todo homem já ouviu falar sobre isso, mas muitos homens têm medo dessa cirurgia porque eles acham que vão ficar sem sensibilidade no pênis, vão perder a sensibilidade do pênis. Será que isso é verdade? Bom, vamos conversar sobre isso agora. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. E uma das cirurgias mais comuns na minha área é a postectomia, esse é o nome técnico, que é a cirurgia de fimose no popular, ou a circuncisão, que é o termo religioso. E os homens morrem de medo de alguma consequência negativa, porque muitos têm que fazer essa cirurgia, alguns até querem fazer, mas têm medo, e um dos medos mais comuns é de uma perda de sensibilidade da glande, uma perda de sensibilidade do pênis que fosse impactar negativamente isso na vida deles. Antes de a gente falar se isso acontece ou não, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e curtirem esse vídeo, para estimular a gente a fazer cada vez mais vídeos que podem ajudar vocês. Bom, a cirurgia de postectomia, ela vai afetar a sensibilidade do pênis? A resposta é sim, vai, mas não da maneira que vocês estão imaginando. Tá? Os homens que têm fimose ou excesso de prepúcio, um prepúcio extremamente longo, eles costumam ter uma hipersensibilidade da glande. O que é isso? Eles costumam ter uma glande muito sensível. Em muitos casos, eles têm uma inflamação na glande, uma balanite. A glande está sempre vermelha, irritada, muito sensível ao toque. Tem muitos pacientes, jovens e até adultos, que só de examinar, de encostar, eles já ficam se retraindo, se contorcendo ali na maca. Às vezes só de puxar o prepúcio, né, de expor a glande, eles já começam a sentir isso. Isso é excesso de sensibilidade. Não é uma sensibilidade boa, não é uma sensibilidade normal. É um excesso de sensibilidade. Tá? E isso é ótimo, que isso melhore, que isso diminua depois da cirurgia. Tá? Ao retirar o prepúcio, e pelo menos aquela faixa excedente de prepúcio, deixar esse prepúcio mais curto, expondo parcialmente a glande, você consegue fazer com que a glande mais exposta entre em contato com a cueca e não fique sempre protegida por pele do prepúcio, como ela ficou a vida inteira. Tá? Então, ao ficar mais exposta, ela se torna mais seca também, ela não fica úmida o tempo inteiro, aquela umidade que se acumula no pênis, causa menos infecções e inflamações na glande, no prepúcio, e ela acaba se tornando um pouquinho mais resistente por estar tendo contato com outras estruturas e não só com a pele. Tá? E ao longo do primeiro mês, ou um pouquinho mais do que isso, de recuperação depois da cirurgia, aquela sensibilidade que no início vai ser muito grande, ao ficar exposta ali pelas primeiras vezes, você vai estranhar bastante no início, ela vai se regularizando, ela vai se normalizando, ela deixa de ser excessiva para ser uma sensibilidade boa, normal, ou seja, o paciente vai sentir prazer depois da cirurgia de postectomia numa relação sexual normalmente, como todos os homens sentem, e ele não vai ter aquele excesso de sensibilidade que vai deixar ele quase que não podendo encostar. Né? Então a gente vê homens que têm muita sensibilidade no pênis, alguns homens que têm ejaculação precoce e por esse excesso de sensibilidade isso se torna ainda mais grave, tá? Que não pode encostar ali naquela região que às vezes já precipita a ejaculação. A ejaculação precoce não é causada por isso, mas ela pode ser agravada por esse excesso de sensibilidade. Tá? E a cirurgia tende a melhorar isso. Muitos homens referem na prática para a gente que tem uma melhora do tempo de ejaculação quando eles sofriam de excesso de sensibilidade e ejaculação precoce. Então, resumindo, após retirar a pele do prepúcio, fazer a circuncisão ou postectomia, vai diminuir a sensibilidade? Sim, se ela for excessiva, ela vai passar a ser normal. Se você já tinha pouca pele, uma pele normal, nada excessivo, mas você optou por fazer a cirurgia, por qualquer razão que seja, por razões estéticas, hoje em dia muitos homens têm feito a postectomia por motivo estético, por acharem mais agradável assim, pelas suas parceiras ou parceiros preferirem assim, você não vai perder sensibilidade, você não vai ficar sem sensibilidade. Tá? Inclusive já foram feitos estudos científicos com isso, que evidenciaram que os homens sentem prazer normalmente, igualmente, antes e após a cirurgia, ou seja, que o prazer
de quem não fez essa cirurgia e de quem fez é o mesmo na relação sexual, a sensibilidade, o orgasmo, apenas nos casos em que há excesso de sensibilidade, ele é diminuído, ele é normalizado. Além disso, a cirurgia não vai afetar em nada a libido, o desejo sexual, não vai afetar em nada a ereção, tá? A ereção continua totalmente normal, o orgasmo na relação sexual, a ejaculação também não vai se alterar, apenas se ela vinha sendo precipitada por muita sensibilidade, ela vai melhorar. Então, todo o desempenho ali sexual não vai sofrer negativamente de nenhuma maneira e pode até melhorar, tanto o tempo da ejaculação, como em algumas situações, né, em algumas práticas sexuais que alguns pacientes falam que não gostam, não aguentam que a parceira toque numa certa região, a parte do freio, uma parte da glândula que é mais sensível, e depois dessa cirurgia essa sensibilidade tende a normalizar e permitir essas práticas também. Inclusive há estudos que viram uma maior satisfação sexual após a postectomia, mas aí provavelmente pelo homem se sentir mais feliz, ver o pênis como um aspecto melhor, achar que aquele pênis está mais bonito, digamos assim, sem o excesso de prepúcio, sem a fimose, e por isso ele até se sentiu mais confiante e aproveitou melhor a relação sexual, mas de maneira nenhuma há um impacto negativo na relação sexual, muito menos perda de sensibilidade, uma falta de sensibilidade depois da cirurgia. Bom, espero que vocês tenham perdido esse medo, tá, de perder a sensibilidade pela cirurgia de postectomia. Se ainda tiverem alguma dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo, porque é uma dúvida muito comum e é um conteúdo que pode ajudar quase que todos os homens. Cuidem-se e até o próximo vídeo.